paz em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus, único, coloca a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. É um Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de cadastrar depois aí. Nós somos um grupo de estudo, grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós estamos estudando vida além da vida. Para isso, nós usamos a obra de André Luiz Espírito, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nós já gravamos Nosso Lar, Os Mensageiros, lembrando que tem filme, viu? Nosso Lar e Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros, e também A Vida Continua, que é o último da série. São 16 livros, 13 são didáticos. Os outros 3 é de alta ajuda. Nós estamos estudando agora O Missionário da Luz. Nós vamos gravar o capítulo 16, a incorporação. É a comunicação espiritual pela voz, o médium falante. Ensinamos que nós não somos uma igreja, não somos um centro espírita e nenhuma nova religião. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus, a Bíblia, porque a Bíblia tem duas partes, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. A primeira aliança é de Moisés, a segunda aliança é Jesus, e a terceira revelação é a doutrina dos Espíritos. Por isso nós ensinamos na luz da doutrina dos Espíritos. Ah, mas por quê? Se nós somos ecumênicos, por que a luz da doutrina dos Espíritos? Em primeiro lugar, Espiritismo não é religião. Não é uma igreja. É ciência, filosofia e religiosidade. O Espiritismo procura fazer aquilo que a igreja procura desfazer. A igreja, a religião procura desconectar a ciência com a religião. Como disse Albert Einstein, a religião sem a ciência é cega. E a ciência sem a religião é manca. Uma precisa da outra. Todo o tempo da humanidade, a igreja tentou desvincular uma coisa da outra. Porque a religião, ela procura a verdade no físico, na matéria, com provas materiais. A religião é a lei espiritual. Ambos precisam uma da outra. Nós acabamos de gravar. Não esqueça aí que além desse trabalho nós temos mais. Viu? Nós acabamos de gravar, toda semana nós gravamos o estudo do Evangelho no Lar. Está aí, capítulo 1, a Igreja da Nova Era. Está no YouTube. Logo mais nós vamos colocar no Face e no Instagram. Bem, o vídeo anterior, capítulo 15, nós contamos a história da Cesarina, o fracasso. Aquela mãe que fez tudo para abortar o bebê e cometeu o terceiro aborto. Era não intencional, né? Mas é aborto.
porque procurando esconder para viver a sua vida desvasta, na bebida, na orgia, ela então prejudicou o feto que veio desencarnar e ela então o abortou, o feto morto, desencarnado, né? E em André Luiz tem duas experiências, a do Sergismundo e da Cesarina. Uma encarnação apoiada pelo plano espiritual. E a outra não teve apoio espiritual. Por quê? Porque na casa de Raquel, a mãe de Sergismundo, tinha o evangelho no lar, tinha a oração. Eles estavam no nosso lar, aprendeu no nosso lar, no corpo de carne, continuou fazendo aquilo que eles aprenderam. Mas a Cesarina, ela esqueceu de tudo. Porque quando cai na carne, por isso que vários espíritos, quando vai reencarnar com o corpo é perfeito, eles pedem para colocar um defeito. Para que ele se preocupe com esse defeito e não se desfaz muito no mundo, né? Na carne. Aí, André Luiz, depois do seu trabalho, porque ele tem um trabalho, porque no plano espiritual todo mundo trabalha. Percebe que muita gente fala assim, que é bom que morrer porque vai descansar, aí que você se engana. Aqui no plano físico, nós somos obrigados a trabalhar para sobreviver, não é? No plano espiritual, as pessoas são obrigadas a descansar. Senão eles trabalham direto. Porque eles gostam tanto do trabalho, que se deixar eles trabalham direto, não descansa. Porque o espírito, se ele pensar, se ele seguir pelo pensamento, ele não cansa. Ele só cansa quando ele acha que ele está cansado, então ele se sente canseiro. Então André Luiz tem um tempo de trabalho. Aí nesse folga ele vai estudar. E ele está junto com Alexandre que está mostrando para eles, passando ele essa experiência. Aí Alexandre pega e convida André, nós vamos participar de uma reunião mediúnica sobre espírito falante, sobre incorporação. Aí eles vão. André Luiz fala que chegou, era uma casa mais ou menos, tinha muito, como sempre, né? Os desencarnados são 5 vezes maior do que os encarnados. E ali o nosso irmão, agora eu vou fazer tudo para não esquecer o nome dos irmãos, né? O nosso irmão Euclide. Euclide é o mentor da casa. Ele que convidou Alexandre para ajudar ele. Porque tem um espírito chamado Dionísio, que desencarnou há algum tempo. Ele fazia parte da casa. E o grupo fica questionando, né? Por que Dionísio não comunica? Nós precisávamos de uma comunicação com ele. Era isso, esse não é problema, viu, minha irmã? Você que está começando na doutrina dos espíritos, isso não é problema. Kardec fazia isso. Kardec, aqueles que participavam da sociedade espírita, quando ele desencarnava, logo em seguida Kardec já convocava ele. Tem causa que o espírito ainda estava no velório, o Kardec convocou ele e ele comunicou por psicografia. Aí então, chegando lá, Alexandre estudou, porque Alexandre é um espírito bastante evoluído, com bastante conhecimento. Estudou a capivara, né, de Euclide. Aí disse para os irmãos, né, da igreja, os companheiros da casa espírita, os familiares que esperavam a comunicação dele, queria que ele, olha, é verdade, eu estou no mundo espiritual, estou muito bem, e é tudo que nós pregamos, eles querem uma confirmação, porque sempre nós queremos uma confirmação. Eu tinha certeza da vida espiritual, do mundo espiritual.
Mas eu tive a certeza absoluta mesmo quando o meu avô, que há 50 anos tinha desencarnado, ele materializou para mim. Eu então pude pegar na mão dele, abraçar ele, sentir o cheiro dele, sentir o calor dele, sentir a respiração dele, sentir o coração dele batendo. Aí então tive uma certeza absoluta que sim, ninguém morre, que existe vida depois da vida. Então Alexandre disse para Euclides, o nosso irmão, a família e a casa espírita não está pronta ainda para receber uma comunicação desse nosso irmão. Não pelo caso do tempo, né? Que já fazia alguns anos. Poucos anos, mas fazia. Mas é que ele não estava bem no mundo espiritual. Porque, minha irmã, não é porque você frequenta uma igreja, que a igreja diz que você é santo, que você é salva, que você participa de uma casa espírita, de um grupo espírita, você é médio, você é trabalhadora, todo mundo elogia você, que do outro lado vai continuar o mesmo. Lá você é o que você é. Porque nós nunca mostramos o que nós somos na aparência. Por isso que Jesus disse, os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Não é pela aparência. A aparência é material. Aí Euclides disse, olha, Alexandre, eu já convidei uma nossa irmã no plano espiritual e nós estamos preparando uma médium. É a única que tem condição de dar passagem, de dar abertura a esse espírito. Mas nós temos que preparar ela. Então foram até a casa da nossa irmã. Aí chegaram lá, a irmã estava muito triste, muito atribulada, porque naquele dia o seu marido era oposto a ela. Era contra o espiritismo. Sabe aquelas pessoas que não têm religião, que é alcoólatra? Ele era alcoólatra, autoritário. Então, ele fazia tudo para atrapalhar. Ele esse. Não é porque a pessoa é assim que não é médium. Aí os espíritos das trevas, os obsessores, usam ele como médium. Então, naquele dia, os obsessores sabiam que estava esse planejamento, então logo de manhã, intuiu ele a beber. E ele chegou embriagado, brigou com ela, chegou a agredi-la. Materialmente, não é só fisicamente, pela palavra, não, fisicamente ele agrediu ela. E ela estava muito abatida, comeu muito pouco, então estava muito desiludida, estava arrasada. Então, não tinha condição para ser uma média. Naquela noite era dia. Aí então, quando foi, ela preparava já às 16 horas da tarde, ela já preparava a janta do marido, quando o marido chegou embriagado, já criticando, já agredindo pela palavra, né? Pela fisiologia, psicologicamente. Aí, ela servindo o amor, a janta, com todo o cuidado, com todo o carinho, disse para ele, olha, você sabe que hoje é dia de eu ir no meu grupo. Ele disse, hoje você não vai. Hoje nós vamos dormir mais cedo. E ela então, os olhos encheu de lágrimas, não respondeu, ficou calada. Aí, Alexandre disse para Euclides, e agora? E agora, o que fazer? Então, eu já sabia disso. Nós estamos examinando. Por isso, eu enviei uma trabalhadora dessa casa na casa de uma outra pessoa, que era a tia dela, a tia dele, do marido dela. É a tia. Aí, de repente, quando ele estava falando, chega
uma entidade espiritual, né? Acompanhado com uma senhora de idade. Aí eu que disse, essa é a tia dele. Então ela chegou, e aí, você está preparada? Ela disse, minha filha, hoje eu não vou poder ir porque o marido está indisposto, ele quer se recolher mais cedo, então hoje acho que eu não vou poder ir. Por quê? Aí ela, lógico, né, que alguém, né, dos espíritos colocou a mão na fronte dela. Ela aproximou dele, colocou a mão sobre o ombro dele assim, falou, fulano, meu sobrinho, lembra-se de uma coisa, a sua esposa tem uma missão com Deus. Não é porque você não acredita que você vai impedir que ela faça isso. Você compreende? Você não tem autoridade para fazer isso, se levantar contra os mistérios de Deus. Não faça isso, que você pode ter dificuldade. O que é que tem ela ir numa reunião religiosa? Ela vai servir a Deus, ela está servindo a Deus, ela não está fazendo nada de mal. E apenas por 2 horas. Aí ele então, com a senhora ela pode ir sim. Quer dizer, voltou para trás, né? Porque não é porque ela é a energia, porque quando ela falava com ele, cobria ele com uma energia magnética, para afastar aqueles espíritos que estavam intuindo ele a ser contra. Se compreende? É isso que os amigos preparam. Então logo mais chegaram-se à reunião. A casa estava cheia. Percebe, minha irmã? Às vezes eu falo para os nossos irmãos, porque hoje em dia, minha irmã, hoje em dia, para você participar de uma reunião mediúnica, você precisa ser canonizado pelo dirigente da casa. Porque diz que não pode. Tem um caso na casa que eu pertenço, que eu participo, que um casal que trabalha, professor, trabalhou o ano inteiro e frequentava a casa, palestrante, estuda, faz palestra. Quando em julho que eles pegaram a férias, aí eles disseram para ela, olha, nós podemos participar da reunião mediúnica nessas férias? Ela disse, não pode. Porque vocês nunca participaram. Não sei porque, não sei onde é que eles acharam isso, nos 4 livros da codificação, no Evangelho de Jesus. Por quê? Kardec falava que tinha que ser convidado, as pessoas têm que... É lógico, minha irmã. Na reunião de Kardec tinha de 250 a 300 pessoas. É impossível dirigir, quase que impossível dirigir uma reunião com 300 pessoas. Tem que convidar, tem que separar mesmo. Porque a maioria vai por curiosidade, vai mais trabalhar do que ajudar. Mas em todo esse trabalho de André Luiz, você percebe que tinha uma assistência, como nós. Eu dirijo assim. A casa que nós dirigimos é desse jeito. No dia, nós não fazemos propaganda da reunião mediúnica. Na lista de trabalho não tem o dia da reunião mediúnica. Nós não convidamos pessoas que necessitam de ajuda. Somos ensinados a convidar as pessoas que necessitam de ajuda. Aí quando a pessoa chegou a hora, fecha-se as portas, aí ninguém mais entra. Fecha o portão, se tiver quintal, né? Fecha o portão, ninguém mais pode entrar. É assim que faz, mas o que está dentro fica. Se a pessoa incomodar, a gente tira para fora. Simplesmente pede licença para a pessoa, pede por favor, que a pessoa se não quer assistir, está atrapalhando, então ela deixa a casa. Ou então da próxima vez aquela pessoa não entra mais, quando você compreende, é assim que faz. E então ele sempre precisa fazer aquilo. Os espíritos têm que
fazer um trabalho magnético nos assistentes para eles entrarem em sintonia, para eles entrarem em silêncio. Aí, aquele espírito que esteve durante aquele dia, junto à médium, né, no quarto onde é que ela fazia oração, aí ele vem com ela senta-se, se concentra, e então Euclides e Alexandre então magnetiza ela. Magnetiza o espírito. Alexandre chega para o espírito Dionísio, é o que vai comunicar, diz: olha, meu irmão, você já conhece a doutrina da casa. Veja lá a língua que você vai usar. Veja lá o que você vai falar. Você não vai se queixar nem falar dos seus problemas. Você vai falar a ética da doutrina. A responder as perguntas que podem ajudar a doutrina. Não satisfazer o ego da casa ou dos seus parentes ou dos seus... Não adianta querer, porque, meu irmão, nós, os espíritas, nós não procuramos enfeitar as coisas. Nós não procuramos oferecer coisa que não tem lógica. Profetizar uma coisa que não pode acontecer, que não tem condição de acontecer. O espírito materializa se eles querem o que foi necessário. Não é porque o encarnado quer que ele vai fazer isso. Não. Lá no plano espiritual tem ética, tem ótica e é respeitado. Todos são unidos, mas são respeitados, respeitam um ao outro. Aí então, o espírito chegou-se perto da média. Então André Luiz conta que o perispírito da média afastou-se um pouco do corpo, mas ficou bem perto. E com a ordem, qualquer problema você interfere. Vigia o seu corpo. Se ele falasse uma palavra, porque sabe como é, ele é jovem. Jovem tem uma linguagem meio esquisita, né? Tem certa hora que ele perde o controle da palavra. E agora ele estava numa missão muito importante, estava representando o mundo espiritual para o material. E ele, pelo que a gente percebe, ele não estava bem no plano espiritual, não. Ele trabalhava na casa, ele era médium, mas só que lá fora ele é outra pessoa. Lá fora ele existia a mediunidade de outra maneira. Então por isso, quando chega no plano espiritual, entra em choque. Aí tem que ir para o tratamento, tem dificuldade no mundo espiritual, porque enquanto você não se encaixar na ética, lá ninguém passa a mão na cabeça do outro, não. Você compreende? Lá ninguém é filho do rei, não. Lá todo mundo são iguais. Você é o que você pensa, o que você faz. Aí ele então trouxe a mensagem da noite, conversou que ele estava estudando, que ele estava se tratando, que não era para se preocupar com ele, não, porque ele ainda ia melhorar muito mais, e que quando ele tivesse oportunidade, ele iria falar mais, trazer mais alguma coisa, novidade para ele, do que ele fosse, quando ele começasse a trabalhar realmente no plano espiritual. Fazer aquilo que André Luiz está fazendo. Aí terminando a reunião, aí já André Luiz percebe que nos pensamentos dos companheiros disse: será que é ele mesmo? Não parece ele não. Será que a médium não usou aí o animismo? Ela falou do que ela conhecia ele. Por que não? O outro disse: realmente.
realmente pode ser ele, sim. Então, alguns familiares ficaram satisfeitos, saber que ele estava vivo, que ele estava se tratando. Ele não disse que estava mal, nem disse que estava bem. Ele falou que ele estava se tratando, estava se preparando, estudando, fazendo tratamento. Porque quando a pessoa já está em tratamento, já foi recolhido. Então é triste quando a pessoa está num grau, quando a pessoa está no mundo inferior. Mas quando está recolhido num pronto-socorro, numa colônia espiritual, ele já está bem, porque agora ele é amparado. André Luiz fala que quando o pessoal começou a sair, né? E saiu um senhor, né? Aquele pseudo sábio, né? Aquele que sabe tudo, que julga tudo, né? Realmente, a nossa doutrina tem um problema. Tem certas coisas que é difícil de acreditar. Ainda bem, disse ele, que nós temos o direito de questionar. Nós temos o livre-arbítrio de questionar. Então Alexandre disse para André Luiz, aí é uma verdade. Eles têm o direito de questionar. Mas não é por causa de eles questionam que nós vamos mudar a atitude. Quem tem que mudar é eles. Que nós, espíritas, nós não procuramos facilitar. Porque nós vemos na internet testemunho de pastores, de religiosos, inventando testemunho. Então, para enfeitar, para a pessoa perceber que é Deus mesmo, que é espiritual, a pessoa inventa uma língua, começa a falar em língua e começa a profetizar que é Deus que está falando, porque Deus revela. Então, é a pessoa tentando amenizar, tentando colocar enfeito no bolo do outro. As coisas de Deus, minha irmã, você não precisa enfrentar nada. Você não precisa ajudar Deus, ajudar Jesus para pregar. Você não precisa ajudar o plano espiritual para pregar o Espírito. Pega o que está escrito. Prega o que você aprende. Por isso é que nós ensinamos. Você, minha irmã, que você, meu irmão, que se coloca para seguir a doutrina da terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, você tem que estudar. Sem estudo, você não vai a lugar nenhum. Porque na hora que alguém perguntar alguma coisa, você tem que ter certeza do que você está falando. Você não pode inventar nada. Porque é inadmissível você inventar a palavra. Você tem que ter lógica, tem que ser real. Porque na doutrina da terceira revelação, a fé é raciocinada. Não é dogma que a pessoa deve obedecer e não questionar. Não, no Espiritismo nós questionamos. Porque nós sabemos que Jesus disse, conhece a verdade e que ela te liberta. Então a gente não pode querer conhecer a verdade usando a mentira. A mentira é como a luz e a sombra. A mentira é a sombra. A luz é a verdade. Sombra é a ausência da luz. Se você mente, se você mente para pregar a verdade, você é mentiroso. Você está nas trevas. Não pode fazer isso. Assista o nosso estudo do Evangelho no Lar, que nós gravamos. Já está no YouTube. Nós vamos colocar no Face e no Instagram. Logo mais. Nós falamos do anticristo. Às vezes tem trabalhador nas igrejas que se acha ungido de Deus, representante, embaixador de Deus, mas é anticristo. Em vez dele pregar o Evangelho, ele pega contra o Evangelho, ele tenta distorcer o Evangelho. Por quê? Porque ele segue a igreja, segue o homem. O homem não aceita que Deus seja todo-poderoso e ele seja inferior. Porque nós somos inferior. Só de nós estarmos nessa terra, nós já sabemos
que nós somos inferiores. Porque estamos aqui para aprender, aqui onde o cadáver. Você compreende? Então, este é o capítulo 16 do livro Os Missionários da Luz, a incorporação. Nós vamos estudar mais quando nós chegarmos no livro, né, nós temos 2 livros, no domínio da mediunidade. Aí nós vamos estudar bastante sobre corporação, sobre psicografia, sobre materialização. Até lá, que Jesus abençoe a todos. Minha irmã, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, principalmente você que está conhecendo agora a doutrina dos Espíritos, você vai encontrar a resposta e a pergunta no livro dos Espíritos. É 1019 perguntas e respostas. Leia, estuda. Não é você pegar o livro e ler em 2 dias, não. Você tem que estudar capítulo por capítulo e pergunta, questão por questão, resposta, raciocinar. Não é aquela leitura dinâmica, não. Você não está lendo romance, é estudo. Então, você tem dúvida? A sua resposta está no livro dos Espíritos. Você, irmão religioso, que desconhece a doutrina dos Espíritos, que você critica a doutrina dos Espíritos, por que você não estuda o livro dos Espíritos? Que pelo menos você descobrisse, se tiver algum erro, você fala, ó, tal questão é errada. Agora você prova dentro do Evangelho de Jesus que está errado. Porque nós pegamos o Evangelho de segundo João, na luz da doutrina dos Espíritos, concernente simultaneamente com o livro dos Espíritos. Porque João Evangelista, foi o único apóstolo que começou com Jesus e só deixou de Jesus na cruz do Calvário. Ele, em momento algum, ele deixou Jesus, ele estava sempre ao lado de Jesus. Os outros não ouviu falar, foi alguém que falou. Marco e Mateus, Marco, por exemplo, e Lucas e Marco nunca conheceram Jesus. Então, o que eles escreveram, ele ouviu falar. E geralmente, quando a pessoa fala, ele aumenta um pouquinho, mas não é verdade? Então, eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Entra aí nas nossas páginas, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, que nós temos mais de 500 estudos, já temos 4 evangelhos no lar. Estamos estudando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estuda, questiona, faça um comentário. Quer comunicar conosco? Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, hotmail.com. Pergunta e nós respondemos nos próximos áudios, nos próximos estudos. Saudações em Cristo Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.